John Silence se levantou em silêncio e andou vagarosamente pela sala. Ele parecia examinar os quadros na parede e ler os nomes dos livros que se espalhavam pela sala. Logo, parou no pequeno tapete que se estendia diante da lareira, de costas para o fogo, e se virou para olhar seu paciente nos olhos. O rosto de Peder era grave e tenso. A expressão assombrada o dominava. Seu longo relato transparecia em suas feições. Obrigado, senhor. Pender, disse o médico, com um brilho curioso aparecendo em seu rosto tranquilo. Obrigado pela sinceridade e franqueza de seu relato, mas acho que agora não há mais nada que eu precise perguntar a você. Ele fez um longo exame das feições abatidas do autor, atraindo propositalmente os olhos do homem para os seus e, em seguida, encontrando-os com um olhar de poder e confiança calculado para inspirar coragem até mesmo na alma mais débil. E, para começar, acrescentou ele, sorrindo, deixe-me assegurar-lhe que não há necessidade de pânico. Pois você não é mais louco ou está mais enganado do que eu. Peder deu um suspiro profundo e tentou retribuir o sorriso. E este é simplesmente um caso, pelo que posso julgar no momento, de uma invasão psíquica muito singular, e também muito sinistra. Se talvez entenda o que quero dizer, é uma expressão estranha. O senhor usou antes, sabe, disse o autor cansado. Mas ouvindo cada palavra do diagnóstico profundamente tocado pela compaixão inteligente que nenhuma vez lhe indicou um manicômio. Talvez, respondeu o outro, e é um distúrbio estranho também, se me permite dizer, mas não desconhecido pelas nações da antiguidade, nem pelas modernas. Se reconhecem a liberdade de ação sob certas condições patogênicas entre este mundo e outro. E o senhor acha, perguntou Peder, ansioso, que tudo se deve a cannabis? Não há nada de errado comigo. Nada incurável, ou, devido inteiramente à overdose UDR. Silence respondeu com ênfase. A ação direta da droga sobre o seu eu psíquico. Isso o tornou ultrassensível e o fez responder a uma taxa elevada de vibração. E, deixe-me dizer, senhor Pender, que seu experimento poderia ter tido resultados muito piores. Colocou-o em contato com uma classe distinta de invisíveis e um deles, eu acho, com um caráter muito humano. Você poderia, no entanto, com a mesma facilidade, ter sido completamente removido do limite humano e os resultados de um acidente assim seriam terríveis. Na verdade, você não estaria aqui agora para contar a história. Não preciso assustá-lo quanto a isso, mas mencionar como um aviso, que você não vai interpretar mal ou ignorar depois do que passou. Você parece confuso. Não está vendo exatamente onde quero chegar. E não é de se esperar que entenda, pois suponho que seja um cristão nominal, com o elevado padrão de ética do cristão nominal, e sua total ignorância das possibilidades espirituais. Além de uma compreensão um tanto infantil da maldade espiritual em planos elevados, provavelmente não tem ideia do que é possível, uma vez que se rompe o estreito abismo que misericordiosamente se fixou entre você e o mundo exterior. Mas meus estudos e treinamento me levaram muito além dessas jornadas ortodoxas e fiz experiências sobre as quais eu mal poderia falar em uma linguagem compreensível para você. Ele parou por um momento para notar o interesse ofegante no rosto e comportamento de Peder. Cada palavra dita pelo médico foi calculada.
Ele sabia exatamente o valor e o efeito das emoções que desejava despertar no ser aflito diante dele. E com certos conhecimentos adquiridos através de várias experiências, continuou ele com calma, posso diagnosticar o seu caso, como disse antes, como uma invasão psíquica. E a natureza desta, invasão? Gaguejou o perplexo escritor de contos humorísticos. Não há razão para deixar de dizer que ainda não sei bem, respondeu o Dr. Silêncio. Talvez eu primeiro tenha que fazer 1 ou 2 experimentos, em mim? Arfou Peder, recuperando o fôlego. Não exatamente, disse o médico com um sorriso grave, mas com a sua ajuda, talvez. Quero testar as condições da casa, para averiguar o caráter das forças desta estranha personalidade que o assombra. No momento o senhor não tem ideia exatamente quem, o que, por quê? Perguntou o outro em uma onda de interesse, pavor e espanto. Tenho uma ideia muito boa, mas não tenho provas, respondeu o médico. Os efeitos da droga em alterar a escala de tempo e espaço e misturar os sentidos, a princípio não tem nada a ver com a invasão. Acontecem com qualquer um que seja tolo o suficiente para tomar uma dose experimental. As outras características do seu caso é que são incomuns. Veja, você está agora em contato com certas emoções violentas, desejos, propósitos, ainda ativos nesta casa, produzidos por alguma personalidade poderosa e maligna que viveu aqui no passado. Há quanto tempo? Ou por que eles ainda persistem com tanta força, não posso dizer com certeza. Mas devo julgar que são meramente forças agindo de forma automática, com o impulso do extraordinário ímpeto original de quem as criou. Não são dirigidas por um ser vivo, uma vontade consciente, quer dizer? Possivelmente não, mas não menos perigosas por isso, e mais difíceis de lidar. Não posso explicar em poucos minutos a natureza de tais coisas, pois você não fez os estudos que o fariam acompanhar meu raciocínio. Mas tenho motivos para acreditar que, com a dissolução da morte de um ser humano, suas forças ainda podem persistir e continuar a agir de maneira cega e inconsciente. Geralmente, elas logo se dissipam, mas, no caso de uma personalidade muito poderosa, podem durar muito tempo. E, em alguns casos, e começo a pensar que este é um deles, essas forças podem se aglutinar com certas entidades não humanas, e assim continuam sua vida indefinidamente, aumentando sua força em um grau inacreditável. Se a personalidade original era má, os seres atraídos pelas forças remanescentes também serão maus. Neste caso, acho que houve um engrandecimento anormal e abominável dos pensamentos e propósitos deixados por uma mulher de perversidade consumada e grande poder pessoal de caráter e intelecto. Agora, você começa a entender o que quero dizer? Pender encarou seu companheiro fixamente. O puro horror apareceu em seus olhos, mas ele não encontrou nada a dizer, e o médico continuou. No seu caso, devido à ação da droga, você vivenciou o ímpeto dessas forças com a energia não diluída. Elas eliminam completamente seu senso de humor, a fantasia, a imaginação. Tudo o que contribui para a alegria e a esperança. Seu objetivo, talvez apenas de um modo automático, foi expulsar seus pensamentos e se estabelecer em seu lugar. Você foi vítima de uma invasão psíquica. Ao mesmo tempo, se tornou um clarividente no verdadeiro sentido. Também é uma vítima da clarividência. Pender enxugou o rosto e suspirou. Ele deixou sua cadeira e foi até a lareira para se aquecer. Você deve pensar que sou um charlatão para falar assim, ou um louco.
RUDR. Silêncio. Mas isso não importa. Vem ajudá-lo, e posso fazê-lo, se seguir minhas instruções. É muito simples. Deve sair desta casa imediatamente. Ah, não pense nas dificuldades, vamos lidar com elas juntos. Posso colocar outra casa à sua disposição e assumir o aluguel desta. Mais tarde, mandaria derrubá-la. Seu caso me interessa muito e minha intenção é chegar até o fim. Então não há motivos para a ansiedade, pode voltar ao seu velho ritmo de trabalho amanhã. A droga forneceu a você, e portanto a mim, um atalho para uma experiência muito interessante. Sou grato a você. O autor atiçou o fogo vigorosamente, sua emoção crescendo como uma onda. Ele olhou para a porta com certa aflição. Não há necessidade de alarmar sua esposa, ou contar os detalhes da nossa conversa, prosseguiu o outro em voz baixa. Diga a ela que em breve você terá o controle de seu senso de humor e de sua saúde, e explique que lhes emprestarei outra casa por 6 meses. Enquanto isso, poderei usar esta casa por 1 ou 2 noites para meu experimento. Isso está entendido entre nós? Só posso agradecer do fundo do meu coração, gaguejou Peder, incapaz de encontrar palavras para expressar sua gratidão. Ele, então, hesitou por um momento, procurando pelo rosto do médico com ansiedade. E esse seu experimento na casa? Disse por fim. Dos mais simples, meu caro senhor. Pender. Embora eu seja um sensitivo artificialmente treinado e, desta forma, consciente da presença de entidades desencarnadas, até agora não senti nada aqui. Isso me faz ter certeza que as forças atuando neste local são atípicas. Quero fazer uma experiência para atrair esse mal, tirá-lo de seu covil, por assim dizer, para se esgotar através de mim e se dissipar para sempre. Já fui inoculado, acrescentou, e me considero imune. Céus! Arfou o autor caindo em uma cadeira. Inferno! Pode ser uma exclamação mais apropriada. O médico riu. Mas, falando sério, senhor Pender, é isso que me proponho a fazer, com sua permissão. Claro, claro, exclamou o outro. Tem minha permissão e meus votos de sucesso. Não consigo ver nenhuma objeção, a não ser o quê? Peço aos céus que não faça esse experimento sozinho. Não é? Ah, não. Não sozinho. O senhor virá com um companheiro confiável, de nervos equilibrados, em caso de desastre, não é? Virei com 2 companheiros, respondeu o médico. Ah, assim é melhor. Eu fico mais tranquilo. Tenho certeza que conhece homens que não pensaria em trazer homens, senhor Pender. O outro ergueu os olhos com um susto. Não, nem mulheres. Ou crianças. Não entendo. Quem vai trazer, então? Animais, explicou o médico, incapaz de evitar um sorriso ao ver a expressão de surpresa do outro. 2 animais. Um gato e um cachorro. Pender o encarou como se seus olhos fossem cair no chão. E então liderou o caminho sem dizer mais nada para a sala adjacente, onde sua esposa os esperava para o chá. E, poucos dias depois, o humorista e sua esposa, com mentes muito aliviadas, mudaram-se para uma pequena casa mobiliada, colocada à sua disposição em outra parte de Londres. E John Silence, concentrado em seu experimento, se preparou para passar uma noite na casa vazia no topo de Putney Hill. Apenas 2 cômodos foram preparados para sua ocupação, o escritório no térreo e o quarto diretamente acima dele.
todas as outras portas deveriam ser trancadas, e nenhum criado deveria estar na casa. O carro tinha ordens para chamá-lo às 9 horas da manhã seguinte. E, enquanto isso, seu assistente recebeu instruções para pesquisar a história e as associações do lugar e aprender tudo o que pudesse sobre os antigos ocupantes, recentes ou remotos. Os animais, que por sua sensibilidade ele tinha a intenção de testar quaisquer condições anormais no campo energético da casa, Br. Silêncio selecionou com cuidado e julgamento. Ele acreditava e já havia feito curiosos experimentos para prová-lo que os animais eram geralmente mais clarividentes do que os seres humanos. Muitos deles, estava convencido, tinham uma percepção muito maior do que aquela mera intuição aguçada, comum a todos os habitantes das selvas onde os sentidos tornam-se especialmente alertas. Possuíam o que ele chamava de clarividência animal e, a partir de seus experimentos com cavalos, cães, gatos e até pássaros, tirou certas deduções que, no entanto, não precisam ser mencionadas em detalhes aqui. Os gatos, em particular, ele acreditava, tinham um campo de visão maior, mais detalhado até mesmo que uma câmera fotográfica e muito além do alcance dos órgãos humanos. Ele havia observado que enquanto os cães geralmente se apavoram na presença de tais fenômenos, os gatos, por outro lado, permanecem calmos e contentes. Eles acolhem manifestações como algo pertencente a seu plano. Ele selecionou seus animais com sabedoria para que oferecessem testes distintos, cada um à sua maneira, e não apenas comunicassem sua própria euforia ao outro. Escolheu um cachorro e um gato. O gato selecionado, já adulto, vivia com o médico desde filhote, um filhote de espantosa doçura e travessuras audaciosas. Era caprichoso e fantasioso, sempre ocupado com seus jogos misteriosos nos cantos da sala, pulando em nadas invisíveis, saltando de lado no ar e aterrissando com as minúsculas patas em outra parte do tapete, mas, com um ar de seriedade digna, mostrando que a performance era necessária ao seu bem-estar, e não feita apenas para impressionar o estúpido público humano. No meio de uma limpeza elaborada, ele erguia os olhos, assustado, como se visse a aproximação de algum invisível. Inclinava a cabecinha para o lado e estendia uma pata de veludo para inspecionar com cuidado. Então ele se distraía, e olhava com a mesma intensidade para outra direção apenas para confundir os espectadores e, de repente, continuava a lamber furiosamente o corpo mais uma vez, mas em um lugar totalmente novo. Exceto por uma mancha branca em seu peito, era preto como carvão. E seu nome era Fumaça. Fumaça descrevia sua personalidade, bem como sua aparência. Seus movimentos, sua individualidade, sua pose como uma pequena massa peluda de mistérios ocultos, arisco como um duende, tudo combinado para justificar seu nome. E um pintor sutil poderia tê-lo imaginado como um fio de fumaça flutuante, o fogo abaixo se mostrava em apenas 2 pontos, os olhos brilhantes. Toda a sua vivacidade indicava inteligência. Inteligência secreta, a intuição sem nome e incalculável do gato. Era, de fato, o gato para a tarefa em questão. A seleção do cão não foi tão simples, pois o médico tinha muitos. Mas depois de muita deliberação, escolheu um collie, com o nome de Chama por seu pelo amarelo. É verdade que era um pouco velho, e com as juntas rígidas, e até começava a ficar surdo, mas, por outro lado, era um amigo muito chegado do Fumaça e o havia adotado desde filhote,
de modo que existia uma compreensão sutil entre eles. Foi isso que virou a balança a seu favor. Isso e sua coragem. Além do mais, embora tivesse um bom temperamento, era um lutador terrível e sua raiva, quando provocada por uma causa justa, era como a fúria do fogo, avassaladora. Chegou ao médico bem jovem, direto do Criador, com o ar das montanhas ainda no focinho, e era então pouco mais do que pele, ossos e dentes. Para um collie, tinha uma constituição robusta, o nariz mais redondo do que a maioria, o cabelo amarelo mais duro do que sedoso e olhos grandes, ao contrário dos olhos estreitos de sua raça. Somente seu mestre podia tocá-lo, pois ignorava estranhos e desprezava seus tapinhas quando alguém ousava tocá-lo. Havia algo de patriarcal na velha fera. Ele não estava para brincadeiras e passou pela vida com uma energia tremenda e grandes coisas em vista, como se tivesse a reputação de toda a sua raça para defender. E vê-lo lutando contra todas as probabilidades, era entender por que ele era terrível. Em suas relações com Fumaça, Chama sempre foi muito gentil. Também era paternal. E ao mesmo tempo mostrava um certo acanhamento e timidez. Reconheceu que Fumaça exigia uma administração forte, porém respeitosa. Os métodos tortuosos do gato o confundiam e seus elaborados disfarces talvez chocassem com a familiaridade do cão por ações diretas e sem rodeios. No entanto, embora não conseguisse compreender esses sinuosos mistérios felinos, nunca desdenhou ou foi condescendente. E prezava pela segurança de seu amigo de pelos negros. De certa forma, como um pai supervisiona os caprichos de uma criança rebelde e talentosa. Amoroso, mas intuitivo. E, em troca, Fumaça o recompensava com exibições de travessuras fascinantes e audaciosas. E essas breves descrições de suas personalidades são necessárias para a compreensão adequada do que aconteceu depois. Com Fumaça dormindo nas dobras da pelagem do collie, que se deitava vigilante no assento ao lado, John Silence, após o jantar na noite de 15 de novembro, dirigiu até a casa. E a névoa era tão densa que eles foram obrigados a viajar a 1/4 da velocidade durante todo o caminho. Já passava das 10 horas quando ele desligou o motor e entrou na casinha sombria com a chave fornecida por Pender. Encontrou a luz a gás do corredor com a chama reduzida e a lareira acesa no escritório. Livros e comida também foram colocados à disposição por um criado de acordo com as instruções. Espirais de névoa apressaram-se pela porta aberta junto dele e encheram o saguão e o corredor com seu frio desconforto. A primeira coisa que o Dr. Silence fez foi trancar Fumaça no escritório com um recipiente de leite diante do fogo e, em seguida, fazer uma busca na casa com Chama. O cachorro correu alegremente atrás dele durante todo o caminho enquanto verificava as portas dos outros quartos, para ter certeza de que estavam trancadas. Ele cheirava os cantos e fazia pequenas excursões. Sua atitude era de expectativa. O collie sabia que algo não estava certo, porque naquele horário já dormiria diante da lareira. Ele continuou olhando para o rosto de seu mestre, enquanto porta após porta era verificada, com uma expressão de simpatia inteligente, mas, ao mesmo tempo, um certo ar de reprovação. Ainda assim, todas as atitudes de seu mestre eram boas diante de seus olhos. E ele mostrou o mínimo de impaciência possível com todas essas viagens desnecessárias para lá e para cá. Se o médico gostava desse tipo de passatempo àquela hora da noite, certamente, não cabia a ele se opor. Então ele acompanhou John Silence na brincadeira. E,
ainda por cima, se manteve muito ocupado e sério com a atividade. Depois de uma busca sem ocorrências, eles desceram novamente para o escritório e encontraram Fumaça lavando calmamente seu rosto diante do fogo. O recipiente de leite foi lambido até ficar seco e limpo. O exame preliminar que os gatos sempre fazem em novos ambientes foi evidentemente concluído de forma satisfatória. O médico puxou uma poltrona até a lareira, agitou as brasas até transformá-las em fogo, arrumou a mesa e a lâmpada para a leitura de acordo com seu gosto, e então se preparou para observar os animais disfarçadamente. Ele desejava observá-los com cuidado, sem que percebessem. Agora, apesar de suas respectivas idades, era costume desses dois brincarem juntos todas as noites antes de dormir. Fumaça sempre avançava, começando com o grave atrevimento de dar um tapinha no rabo do cachorro, e Chama respondia, desajeitado e tolerante. Era seu dever, em vez de prazer. Pois ficava feliz quando tudo acabava e às vezes, se estivesse de cabeça feita, se recusava completamente a brincar. E esta noite foi uma das ocasiões em que Chama se manteve firme. O médico, espiando por cima do livro, observou o gato começar sua performance. Ele encarava o cão com uma expressão inocente de onde estava, com o focinho nas patas e os olhos bem abertos, no meio da sala. Então se levantou e fez como se fosse caminhar até a porta, com movimentos deliberados e muito suaves. Os olhos de Chama o seguiram até que estivesse fora do alcance de visão. Então o gato se virou e começou a acariciar a cauda do cão com patadas tímidas. A cauda fez um ligeiro movimento em resposta e Fumaça trocou de pata e bateu novamente. O cachorro, entretanto, não se levantou para brincar como costumava e o gato começou a incomodá-lo com mais energia, agora com as duas patas. Ainda assim, Chama permanecia imóvel. Isso confundiu e entediou o gato, que deu a volta e encarou o rosto do amigo para ver qual era o problema. Talvez alguma mensagem inarticulada tenha passado dos olhos do cachorro para seu pequeno cérebro, fazendo-o entender que era melhor não começar aquela noite com brincadeiras. Ou apenas percebeu que seu amigo estava decidido. Mas, seja qual for o motivo, sua persistência usual a partir de então o abandonou, e ele não fez mais tentativas. Fumaça cedeu ao humor do cão. Sentou-se onde estava e começou a se lamber. Mas a limpeza, observou o médico, não era de forma alguma seu propósito real. Ele apenas a usava para mascarar outra coisa. Parava nos momentos mais agitados e furiosos e começava a olhar fixamente ao redor da sala. Seus pensamentos divagavam muito. Encarava as cortinas com atenção. Os cantos sombrios. O espaço vazio acima. Deixava seu corpo em posições curiosamente estranhas por minutos inteiros. Então se virou e olhou com um súbito sinal de inteligência para o cão, e Chama levantou-se no mesmo instante, um pouco rígido, e começou a passear sem rumo, de um lado para o outro na sala. Fumaça o seguiu, caminhando silenciosamente em seus calcanhares. Juntos, eles fizeram o que parecia ser uma busca intencional. E, aqui, enquanto os observava, notando cuidadosamente cada detalhe da performance por cima de seu livro, mas sem fazer nenhum esforço para interferir, parecia ao médico que o início de uma leve angústia se mostrava no Collie, e no gato, o despertar de uma vaga excitação. Ele os observou com atenção. A névoa estava espessa no ar e a fumaça de tabaco de seu cachimbo aumentava sua densidade.
A mobília na outra extremidade era apenas uma silhueta em meio à bruma, e onde as sombras se reuniam em nuvens suspensas sob o teto, era difícil ver qualquer coisa. A iluminação da lamparina chegava apenas a 1,5 metros do chão e acima pairavam camadas de escuridão, de modo que a sala parecia 2 vezes mais elevada do que realmente era. Por meio da lâmpada e do fogo, no entanto, o tapete era claramente visível em todos os lugares. Os animais passeavam silenciosamente pelo chão. Às vezes o cachorro conduzia, às vezes o gato. Em ocasiões, se entreolharam como se trocassem sinais. E em alguns momentos, apesar do espaço limitado, o médico perdeu de vista um ou outro entre a névoa e as sombras. A curiosidade deles, parecia-lhe, era algo maior do que a excitação vigilante no território desconhecido. No entanto, até agora, era impossível testar se isso era realmente verdade, e o médico manteve sua mente calma e receptiva para a menor aceleração de seus pensamentos não se comunicar com os animais, e assim destruir o valor de seu comportamento independente. Sua jornada foi muito minuciosa, não deixaram de examinar ou farejar nenhum móvel. Chama liderou o caminho, seguindo devagar e com a cabeça baixa, e Fumaça continuava em seus calcanhares com indiferença. O gato fingia não estar interessado, mas não perdia nada. E, ao final, eles voltaram, o velho Collie primeiro, e foram descansar no tapete diante do fogo. Chama apoiou seu focinho no joelho de seu mestre, com um sorriso devoto enquanto ele acariciava a cabeça amarela e dizia seu nome. Fumaça seguiu um pouco mais tarde, e, fingindo que vinha apenas por acaso, olhou do recipiente vazio para o rosto do médico, lambeu o leite quando lhe foi dado até a última gota, e então, ao terminar, se enrolou para o descanso que havia conquistado e pretendia desfrutar. O silêncio pairou sobre a sala. Apenas a respiração do cachorro no tapete vinha através da imobilidade profunda, como a pulsação do tempo marcando os minutos. E o gotejar constante, o gotejar do nevoeiro do lado de fora sobre os peitoris das janelas, testemunhava tristemente a inclemência da noite. As batidas suaves das brasas enquanto o fogo assentava na lareira tornavam-se cada vez menos audíveis conforme sua força diminuía e as chamas renunciavam à sua ferocidade. Já passava das 11 horas e o Dr. Silence se dedicou novamente ao seu livro. Ele leu as palavras na página impressa e captou seu significado superficialmente, sem dar vida às correlações de pensamento e sugestões que deveriam acompanhar uma leitura interessante. No fundo, o tempo todo, suas energias mentais concentravam-se em observar, ouvir e esperar pelo que poderia vir. Ele não tinha grandes esperanças, mas não queria ser pego de surpresa. Além disso, os animais, seus barômetros sensíveis, haviam adormecido bem rápido. Depois de ler uma dúzia de páginas, no entanto, ele percebeu que sua mente se ocupava em revisar as características da história extraordinária de Pedere e que não era mais necessário acalmar sua imaginação, estudando os parágrafos maçantes detalhados nas páginas diante dele. Ele colocou seu livro de lado e permitiu que seus pensamentos se demorassem nos atributos do caso. Especulações quanto ao significado, no entanto, ele reprimiu, sabendo que tais pensamentos agiriam sobre sua imaginação como o vento sobre as brasas brilhantes de uma fogueira. À medida que a noite avançava, o silêncio se aprofundava cada vez mais e apenas em raros intervalos, ele ouvia o som de rodas na estrada principal, a 100 metros de distância.
onde os cavalos andavam lentamente devido à névoa densa. O eco dos passos dos pedestres não mais o alcançava. O clamor eventual de vozes não mais descia pela rua lateral. A noite, abafada pela neblina, envolta por véus do verdadeiro mistério, pairava ao redor da propriedade mal assombrada como uma maldição. Nada na casa se movia. A imobilidade, em um cobertor espesso, sobrevoava os andares superiores. Apenas a névoa na sala crescia, cada vez mais densa, ele pensou, e o frio úmido mais penetrante. O Dr. Silence, às vezes, estremecia. O Collie, agora em um sono profundo, agitava-se em leves movimentos. Grunhia, suspirava ou debatia as pernas em sonhos. Fumaça dormia sobre seus joelhos, uma poça macia de pelos negros, e apenas a observação mais atenta detectava o movimento de sua figura esguia. Era difícil distinguir exatamente onde sua cabeça e corpo se juntavam naquele círculo de fios cintilantes. Apenas um nariz de cetim preto e uma minúscula ponta de língua rosa revelavam um segredo. O Dr. Silêncio observava e se sentiu confortável. A respiração do Collie era calmante. O fogo estava bem aceso e duraria mais 2 horas sem atenção. Ele não sentia o menor nervosismo. Desejava particularmente ficar em seu estado de espírito normal e corriqueiro, sem forçar nada. Se o sono viesse, ele o deixaria vir. E até o receberia bem. A temperatura congelante da sala, quando o fogo se apagasse mais tarde, certamente o despertaria. E ainda haveria tempo suficiente para carregar esses 2 barômetros do sono até a cama. Por várias premonições psíquicas, ele sabia muito bem que a noite não passaria sem aventura. Mas não desejava forçar sua chegada. E desejava ficar normal, e deixar os animais em seus estados normais, de modo que, quando a aventura viesse, não seria atendida pela euforia ou por qualquer esforço da atenção. Muitos experimentos o tornaram sábio. E, quanto ao resto, ele não tinha medo. Assim, depois de um tempo, adormeceu como esperava e a última coisa de que se lembrava, antes que o esquecimento escorregasse sobre seus olhos como lã macia, foi a imagem de Chama esticando as 4 pernas ao mesmo tempo e suspirando ruidosamente enquanto procurava uma posição mais confortável para as pernas e o focinho, no tapete. Era bem mais tarde quando percebeu um peso sobre seu peito e que algo tocava seu rosto e boca. Uma pressão suave na bochecha o acordou. Algo lhe dava pequenos tapas. Ele se sentou com um sobressalto, encarando diretamente um par de olhos brilhantes, meio verdes, meio negros. O rosto de fumaça estava nivelado ao seu. E o gato havia subido em seu peito. A lamparina queimava fraca e o fogo havia quase se apagado, mas o Dr. Silence viu em um momento que o gato estava em um estado de excitação. Ele apoiava as patas dianteiras sobre seu peito, passando o peso de uma para a outra. O médico sentiu os minúsculos pés que o cutucavam. Fumaça ergueu uma perna com muito cuidado e acariciou sua bochecha cautelosamente. Seu pelo, Dr. Silence viu, estava eriçado sobre as costas. As orelhas erguiam-se um pouco para trás. A cauda movia-se incisivamente. O gato, é claro, o acordou com um propósito e, no instante em que percebeu isso, o médico colocou o animal no braço da cadeira e deu um salto rápido para encarar a sala vazia. Por algum instinto curioso, seus braços assumiram uma atitude de defesa,
como se para repelir algo que ameaçava sua segurança. No entanto, nada era visível. Apenas silhuetas de névoa flutuavam pesadas no ar, movendo-se com lentidão para a frente e para trás. Sua mente agora despertava, totalmente alerta, e os últimos vestígios de sono haviam desaparecido. Ele aumentou o gás do abajur e olhou ao seu redor. Percebeu duas coisas. Uma, que Fumaça, embora exaltado, estava agradavelmente exaltado. A outra, que não mais via o colis no tapete a seus pés. Ele havia se esgueirado até o canto da parede mais distante da janela, e observava a sala com os olhos bem abertos, nos quais se escondia claramente um pouco de inquietação. Dr. Silence imediatamente interpretou o comportamento do cão como incomum e, chamando-o pelo nome, se moveu para acariciá-lo. Chama levantou-se, abanou o rabo e se aproximou lentamente do tapete, emitindo um som baixo que era metade rosnado, metade gemido. Era evidente que algo o perturbava e seu mestre começava a administrar conforto, quando sua atenção foi subitamente atraída pelas artimanhas de seu outro companheiro de quatro patas, o gato. E o que o médico viu, o encheu de algo muito semelhante a espanto. Fumaça tinha saltado das costas da poltrona e agora ocupava o meio do tapete, onde, com a cauda erguida e as pernas rígidas como varentas, caminhava para a frente e para trás em um espaço estreito, proferindo, enquanto se movia, aqueles curiosos sons guturais de prazer que só um animal da espécie felina sabe como expressar em momentos de felicidade suprema. As pernas enrijecidas e as costas arqueadas faziam-no parecer maior do que o normal e o rosto negro exibia um sorriso de alegria devotada. Seus olhos queimavam como duas magníficas brasas. Estava em êxtase. No final de cada poucos passos, ele virava bruscamente e retornava ao longo da mesma linha, avançando em um caminhar suave e ronronando como um rufar de pequenos tambores abafados. Comportava-se exatamente como se roçasse nos tornozelos de alguém que permanecia invisível. Uma emoção percorreu a espinha do médico enquanto o encarava. Seu experimento finalmente ficava interessante. Ele chamou a atenção do colis para o desempenho de seu amigo, no intuito de verificar se o cão também percebia alguma coisa de pé no tapete. E o comportamento de Chama foi significativo e corroborativo. Ele chegou até os joelhos de seu mestre e então parou, recusando-se a investigar de perto. O Dr. Silence insistiu, mas em vão. Ele abanou o rabo, gemeu um pouco e ficou meio agachado, olhando alternadamente para o gato e para o rosto de seu mestre. Sua aparência era confusa e alarmada. O gemido aprofundou-se em sua garganta até se transformar em um grunhido feio, vindo de uma raiva que despertava. O médico, então, o chamou em um tom de comando que nunca havia sido desprezado. Mas, mesmo assim, o cão, embora erguendo-se em resposta, recusava-se a se aproximar. Fez movimentos hesitantes. Epinou-se um pouco como um cachorro prestes a entrar na água. Fingiu latir e correu de um lado para outro no tapete. Até aquele momento não havia medo real em suas maneiras. Mas ele estava inquieto e ansioso, e nada o faria se aproximar do gato que perambulava. Uma vez o cão fez um circuito completo, mas sempre cuidadosamente fora de alcance. E, no final, voltou para as pernas de seu mestre e esfregou-se vigorosamente contra ele. Chama não gostou nada da performance, isso estava bem claro. Por vários minutos, John Silence observou o desempenho do gato com profunda atenção e sem interferir.
Então chamou o animal pelo nome. Fumaça, sua ferinha misteriosa, o que diabos está fazendo? Disse em um tom persuasivo. O gato ergueu os olhos para ele por um momento, sorrindo em êxtase, piscando os olhos, mas feliz demais para parar. O médico falou novamente. Chamou-o várias vezes, e a cada vez, Fumaça voltava a ele seus olhos ardentes, embriagado de deleite interior, abrindo e fechando os lábios, seu corpo grande e rígido de excitação. Mesmo assim, não parou, nem por um instante, suas curtas viagens de um lado para outro. Ele notou em detalhe a maneira como o gato agia, caminhava, o médico percebeu, o mesmo número de passos a cada vez, uns 6 ou 7 passos, e então, em uma curva brusca, os refazia. Ele mediu pela estampa das grandes rosas do tapete. Fumaça manteve-se na mesma direção, e na mesma linha. Comportava-se precisamente como se esfregasse em algo sólido. Sem dúvida, havia algo ali naquela faixa de tapete, algo invisível para o médico, algo que alarmou o cão, mas causou ao gato um prazer indescritível. Fumacinha chamou novamente. Fumacinha, seu mistério negro, o que o deixa tão eufórico? Mais uma vez, o gato olhou para ele por um breve segundo e então continuou sua caminhada de sentinela, extremamente feliz, intensamente ocupado. E, por um instante, enquanto o observava, o médico percebeu que uma leve inquietação se agitou nas profundezas do seu ser, concentrando-se por um momento neste curioso comportamento da estranha criatura à sua frente. Surgiu nele uma compreensão bastante nova do mistério relacionado a toda a tribo felina, mas especialmente em relação àquele membro comum dela, o gato doméstico, suas vidas ocultas, sua estranha indiferença, sua sutileza incalculável. Quão distantes da compreensão dos seres humanos eram as fontes de suas atividades alusivas. Enquanto observava o comportamento indescritível da criaturinha caminhando ao longo da faixa de tapete diante de si, flertando com os poderes das trevas, dando as boas-vindas, talvez, a algum visitante a se temer, despertou em seu coração um sentimento que se assemelhava estranhamente à admiração. Sua indiferença para com a espécie humana, sua serena superioridade ao óbvio, tinham para ele agora um novo significado. Tão remotos, tão inacessíveis lhe pareciam os objetivos secretos de sua verdadeira existência, tão alheios à honestidade desajeitada de outros animais. Seu equilíbrio absoluto trouxe à mente do médico as palavras do comedor de ópio de que nenhuma dignidade perfeita deixa de se conectar em algum ponto ao misterioso 3. E de repente, percebeu que a presença do cachorro naquela sala enevoada e assombrada no topo de Putney Hill lhe era muito bem-vinda. Ele sentiu alívio ao se dar conta que a personalidade confiável de Chama permanecia junto dele. O rosnado selvagem em seus calcanhares era um som agradável. Ficou feliz em ouvi-lo. O gato marchando o deixou inquieto. Ao descobrir que Fumaça não prestava mais atenção às suas palavras, o médico decidiu agir. Também se esfregaria contra sua perna? Ele iria pegá-lo de surpresa e ver. Deu um passo à frente e colocou-se rapidamente na mesma faixa de carpete por onde o gato caminhava. Mas nenhum gato é pego de surpresa. No momento em que o médico ocupou o espaço do intruso, pisando nas rosas trançadas no meio do caminho, Fumaça parou repentinamente de ronronar e se sentou. Ele ergueu o rosto com a expressão mais inocente possível em seus olhos verdes. John Silence poderia jurar que Fumaça riu. Era uma criança perfeita outra vez.
Em um único segundo, havia retomado seu jeito simples e doméstico. E olhou para seu mestre de tal maneira que o Dr. Silence quase sentiu que Fumaça era o ser normal e seu comportamento excêntrico era observado. Foi perfeita a maneira como realizou essa mudança com tanta facilidade e rapidez. Excelente atorzinho. Ele riu contra sua vontade e se abaixou para acariciar as costas negras e brilhantes. Mas, em um flash, quando tocou seu pelo, o gato se virou e sibilou ferozmente, golpeando sua mão com uma pata. Então, com uma corrida apressada de pés, disparou como uma sombra pelo chão e um momento depois, sentava-se calmamente perto das cortinas da janela, lavando seu rosto como se nada no mundo o interessasse, exceto a limpeza de suas bochechas e bigodes. John Silence levantou-se e deu um longo suspiro, percebendo que a apresentação havia sido encerrada por agora. Enquanto isso, o Collie, que observara todo o processo com evidente desaprovação, tornara a se deitar no tapete perto do fogo, sem rosnar mais. Parecia ao médico que algo havia entrado na sala enquanto ele dormia, assustando o cachorro, mas trazendo felicidade ao gato, e agora saiu de novo, deixando tudo como estava antes. O que quer que tinha estimulado suas atenções havia se retirado pelo momento. Ele percebeu isso por intuição. Fumaça, evidentemente, o percebeu também, pois logo se designou a marchar de volta para a lareira e pular sobre os joelhos de seu mestre. O Dr. Silence, paciente e determinado, voltou a ler seu livro. Os animais logo dormiram. O fogo ardia alegremente e o nevoeiro frio de fora despejava-se dentro da sala por todas as fendas e rachaduras disponíveis. Por muito tempo, o silêncio e a paz reinaram no cômodo. O médico aproveitou o sossego para fazer anotações cuidadosas sobre o ocorrido. Ele registrou, para uso futuro em outros casos, uma análise exaustiva do que havia observado, especialmente no que diz respeito ao efeito sobre os dois animais. É impossível aqui, nem seria inteligível para o leitor não versado no conhecimento do território conhecido por um sensitivo cientificamente treinado como o Dr. Silence, detalhar essas observações, mas, para ele, estava claro, até certo ponto. E quanto ao resto, ele ainda precisava esperar e observar. Até agora, pelo menos, ele se deu conta de que durante o tempo que havia dormido na cadeira, isto é, enquanto sua vontade estava adormecida, a sala sofreu a intrusão do que ele reconheceu como uma força intensamente ativa, e talvez, mais tarde, fosse necessário reconhecê-la como algo mais do que apenas uma força cega e sim, uma personalidade distinta. Até então, não o havia afetado, mas agiu diretamente sobre os organismos mais simples dos animais. Estimulou os centros psíquicos do gato ao extremo, induzindo a um estado de felicidade instantânea. Intensificou sua consciência provavelmente da mesma forma que uma droga ou estimulante intensifica a de um ser humano. Ao passo que assustava o cão, menos sensível, fazendo-o sentir uma vaga apreensão e angústia. A ação repentina do médico e sua exibição de energia serviram para dispersá-lo temporariamente, mas Dr. Silence estava convencido. As indicações não faltavam mesmo enquanto se sentava, fazendo anotações de que ainda permanecia perto dele, condicionalmente, se não territorialmente, e assim juntava forças para um segundo ataque. Mas, ele sabia que as relações entre os dois animais haviam sofrido uma mudança sutil, que o gato se tornara muito superior,
confiante, seguro de si em seu território peculiar, enquanto Chama foi enfraquecido por um ataque que não poderia compreender e não sabia como responder. Embora ainda não temesse, ele mantinha-se desafiador, pronto para agir contra o medo que sentia estar próximo. Ele não se mostrava agora paternal e protetor com o gato. Fumaça tinha a vantagem da situação. E ele e o gato sabiam. Assim, à medida que os minutos passavam, John Silence se sentou e esperou, com aguda vigilância, imaginando quando o ataque seria reiniciado e em que ponto seria desviado dos animais e dirigido contra ele. O livro descansava no chão ao seu lado, suas anotações estavam completas. Com uma mão no pelo do gato e as patas dianteiras do cão apoiadas em seus pés, os três cochilaram confortavelmente diante da lareira quente, enquanto a noite avançava e o silêncio se aprofundava por volta da meia-noite. Já passava bem de 1h da manhã quando o Dr. Silence apagou a luminária e acendeu a vela, preparando-se para subir até a cama. Então Fumaça, de repente, acordou com um ronronar alto e agudo e se sentou. Não se esticou, nem se lavou, nem se virou, ouviu. E o médico, observando-o, percebeu que uma certa mudança indefinível havia acontecido naquele exato momento na sala. Um rápido reajuste das forças dentro das quatro paredes havia ocorrido, uma nova disposição de suas equações pessoais. O equilíbrio foi destruído, a harmonia anterior desapareceu. Fumaça, o mais sensível dos barômetros, foi o primeiro a senti-la, mas o cão não demorou a fazer o mesmo, pois ao olhar para baixo, o médico percebeu que Chama não mais dormia. Ele estava deitado, mas com os olhos bem abertos e, no mesmo instante, sentou-se sobre as grandes patas traseiras e começou a rosnar. O Dr. Silence pegava os fósforos para acender a lamparina, quando um movimento audível bem atrás de si o fez parar. Fumaça saltou de seu colo e avançou alguns passos no tapete. Então o gato parou e olhou fixamente. E o médico saiu da poltrona para assistir. Ao se levantar, o som se repetiu e ele descobriu que não vinha de dentro da sala como pensou a princípio, mas do lado de fora, e que originava de mais de uma direção. Ouviu-se um ruído intenso arrastando-se contra as vidraças e, ao mesmo tempo, o som de algo varrendo a porta no corredor. Fumaça avançou calmamente pelo tapete, agitando sua cauda e sentou-se a cerca de 30 centímetros da porta. Ao que parecia, a influência que havia destruído as condições harmoniosas da sala avançava em direção ao seu objetivo. Claramente, algo estava prestes a acontecer. Pela primeira vez naquela noite, John Silence hesitou. A ideia daquele corredor estreito e escuro, sufocado pela névoa e desprovido de conforto humano, era desagradável. Ele percebeu um leve calafrio rastejar por sua pele. Ele sabia, é claro, que a abertura da porta não era necessária para a invasão que estava prestes a acontecer, uma vez que nem as portas, nem janelas, nem quaisquer outras barreiras sólidas poderiam ser um obstáculo ao que desejava entrar. No entanto, sua abertura seria significativa e simbólica, e ele nitidamente se encolheu diante dela. Mas, por um momento apenas. Fumaça, com uma demonstração de impaciência, virou-se e o chamou de volta ao seu propósito. O Dr. Silence passou pela criatura sentada que o observava, e abriu a porta em sua total dimensão. O que se passou então, decorreu em meio à luz fraca e bruxuleante da vela solitária sobre a lareira. Através da porta aberta,
Ele viu o corredor, mal iluminado e espesso com a névoa. Nada, é claro, era visível, nada além do porta-chapéus, as lanças africanas em linhas escuras na parede e a cadeira de madeira de encosto alto grotescamente abaixo, no chão oleado. Por um instante, a neblina pareceu se mover e engrossar de uma maneira estranha. Mas ele atribuiu este fato à sua imaginação. A porta se abriu para o nada. Ainda assim, fumaça aparentava pensar o contrário e o rosnado profundo do colis no tapete no fundo da sala confirmava seu julgamento. Pois, cheio de orgulho e calmaria, o gato havia se levantado mais uma vez e, ao avançar até a porta, conduzia alguém lentamente para dentro da sala. Nada poderia ser mais evidente. Ele andava de um lado para o outro, curvando a cabecinha com grande cordialidade e segurando a cauda rígida no alto como um mastro de bandeira. Virava-se para lá e para cá, delicadamente aqui e ali, mostrando sinais de suprema satisfação. Ele estava em seu elemento. Gostou da intrusão e, aparentemente, calculou que seus companheiros, o médico e o cachorro, iriam recebê-la da mesma forma.